Exposição Moinho do Boneco. Temos aqui exposto a exposição do cereal à farinha. Foi a exposição que preparámos este ano para o Moinho Aberto, a iniciativa da Rede Portuguesa de Moinhos. Então, nesse âmbito, vou-vos mostrar a nossa exposição. Temos aqui nesta mesa, então, uma mostra dos cereais que moemos aqui no moinho. Aqui temos milhos germinados, para podermos mostrar às crianças qual é o aspecto da plantinha do milho acabadinha de nascer. Temos aqui o milho em grão, pronto para moer. Temos aqui a sua farinha de milho. Temos aqui o trigo, a farinha de trigo com farelo, ou seja, acabadinha de fazer, e a farinha de trigo depois de peneirada, sem farelo. Temos aqui também em fotografias a cultura do trigo, desde o seu plantio, quando ele nasce, quando começa a ganhar espiga e finalmente prontinho a colher. Então, o trigo é semeado nesta zona por volta do 8 de dezembro, no feriado de Nossa Senhora da Conceição. É o marco que os agricultores utilizam como data para a sementeira do trigo. Depois, ele é colhido por volta de junho, julho, conforme o calor, nas alturas de maior calor. Aqui na terra, como normalmente a população rural é muito devota de santos e muito religiosa, a cada passo da cultura do trigo, da colheita, do fabrico, da farinha, até chegar à nossa mesa sob a forma de pão, existem rezas que foram transmitidas de geração em geração. Por exemplo, quando se semeia o trigo, o normal seria os nossos agricultores terminarem a sementeira e dizerem: Deus te dê virtude que eu já fiz aquilo que pude. E assim pediam a bênção de Deus para a sementeira durante todo o processo. Depois de colhido, o cereal é então bastante bem seco para poder ser armazenado, não pode ter umidade. Portanto, tem de ser mesmo sequinho ao sol. Daí o facto de ser colhido em pleno verão. Isto para quê? Para que se conserve durante todo o ano. Os fregueses do moinho iam mandando todas as semanas pequenas porções, 20, 30, 40 quilos, conforme o gasto da casa, para o moleiro moer no seu moinho. E todas as semanas o moleiro fazia a volta, ou seja, ia de casa em casa, entregando a farinha e recolhendo os cereais. Nesse processo eram pagas as maquias. As maquias significam o lucro que o moleiro tirava deste processo. Ou seja, por cada 10 kg de cereal que era trazido para o moinho, o moleiro devolvia 8 kg de farinha. Isto para que os 2 kg remanescentes ficassem para ele como lucro. Depois, quando a freguesa tinha a farinha em sua casa, a farinha era peneirada ou seja, retirava-se a farinha, a pura farinha branquinha do farelo, que é a casca do trigo, e que não era utilizada na alimentação. Normalmente era depois dada aos animais. E então, estava pronto para cozer o pão. Ao cozer o pão, a freguesa amassava com água, sal, fermento, e depois há que deixar a massa levedar, ou seja, há que deixar o fermento atuar. Então, quando a mulher deixava a massa levedar, também fazia uma reza. Em forma de cruz, com a mão, dizia: Santo António te acrescente, Santo António te elevente. Depois, quando o pão ia propriamente ao forno, assim que acabava de o pôr no forno, a mulher também fazia outra reza, que era: Deus te acrescente com saúde como a gente, e fazia uma cruz à porta do forno. Também há outra versão que diz que Deus te acrescente e que eu seja o primeiro a pôr-te o dente. Uma versão mais engraçada. Vou-vos falar agora de uma breve história deste moinho. O moinho do boneco tem este nome tão característico porque era o nome do meu bisavô, o Sr. José Mateus Nunes, que ganhou a alcunha de boneco um dia em que saltou para cima de um cavalo, digamos que é campeão, na brincadeira. Alguém viu e achou que ele parecia um boneco, e então a alcunha pegou. O tal
ainda hoje este moinho é conhecido como o moinho do Zé Mateus, o moinho do boneco, o moinho agora do Valentim, não é? Porque vai também do nome do moleiro que trabalha com ele. Este moinho foi então construído pelo meu bisavô, está na família há 3 gerações e aqui podemos ver uma foto das 3 gerações de moleiros que trabalharam aqui. Zé Mateus Nunes, o seu fundador, António Nunes, filho do fundador, e Valentim Nunes, o meu pai, atual moleiro e, portanto, o neto do fundador deste moinho. O Zé Mateus Nunes, antes de existir este moinho aqui, existia um moinho de pau, um moinho feito em madeira, de paredes muito frágeis. E como era demasiado frágil, tinha sempre medo dos temporais que o pudessem derrubar. Então o Zé Mateus decidiu construir um moinho de pedra e não esteve de meias medidas. Quando construiu, quis construir um muito grande. Este é o maior moinho de pedra do concelho de Lourinhã. As décadas de 70 e 80 foram as alturas de maior freguesia do moinho, portanto, o seu período áureo. Aqui temos uma fotografia da altura, portanto, da década de 70, mais ou menos, da juventude do Valentim, onde ainda é possível ver aqui ao fundo um moinho de ferro que existia um bocadinho mais abaixo nesta rua, que entretanto foi desmantelado. No período de 70 a 80, foi necessário a implantação de um motor a gasóleo para poder trabalhar com as mós quando não havia vento, isto porque a freguesia era tanta que só o vento não conseguia dar vazão. Vou-vos contar agora uma lenda aqui da região. Segundo os nossos moleiros, dizem que o vento foi inventado pelo diabo. Isto porquê? O vento é tão manhoso como o diabo. Ora sopra do norte, ora sopra do sul, ora muito leve como uma brisa, ora muito forte como um furacão. E então diz que tem as mesmas manhas que o diabo. Antigamente, os homens trituravam o cereal entre 2 pedras, manualmente. E o diabo estava farto de ter de triturar o cereal tal e qual como os homens faziam para fazer o pão que o diabo amassou e então resolveu inventar um moinho. Criou esta invenção para poder pôr o cereal a ser triturado e ele andar por aí a fazer patifarias. Mas não conseguiu o seu objetivo. Porquê? Porque tinha de estar aqui a colocar o cereal para dentro da mó. Ele punha o cereal na quelha, mas o cereal não caía sozinho dentro da mó. Então ele bufava e urrava todo zangado com o facto de ter de estar preso na mesma a um determinado trabalho e não poder andar por aí à solta. Assim sendo, um homem que ia a passar ouviu o diabo urrar e todo zangado e resolveu entrar e perguntar o que é que se passava. Quando percebeu o problema do diabo, que no fundo não conseguia deixar o moinho porque tinha de estar a empurrar o cereal para dentro da mó, o homem saiu, foi à rua, voltou dali a pouco tempo e trazia na mão um objeto. Quando ele mostrou esse objeto ao diabo, o diabo deu um grande estouro e desapareceu. Vamos ver agora lá em cima, nos pisos superiores, qual é esse objeto. Mas digo-vos já uma coisa, é que em nenhum dos pisos superiores o diabo pode estar. Ambos os pisos superiores têm mós e ligado à mó tem esse tal objeto que faz cair o cereal para dentro da mó. Como este piso, o piso térreo do moinho, não tem mó, logo não tem esse tal objeto também, este piso chamamos inferno, ou seja, é o único sítio do moinho onde o diabo pode estar. Este foi o tal objeto que assustou tanto o diabo. Se vocês repararem, ele tem a forma de uma cruz e toda a gente sabe que o diabo foge da cruz. Chamamos a este objeto cadelo. Há quem também chame tangedeira e chamadouro. Isto porquê? Porque a mó, quando roda, fala o bater, que faz vibrar a quelha e cair o cereal para dentro da mó. Agora, o diabo já pode andar a fazer patifarias. Para triturar os cereais, tanto a mó como o boiço precisam de ter arestas vivas que possam triturá-los.
Então, de tempos a tempos é necessário fazer um trabalho de manutenção que se chama picar as mós. É necessário levantar a mó de cima do poiso, virá-la e depois picá-la com estes objetos de ferro bastante pesados que servem então para abrir as tais arestas na mó, afiá-las de modo a que elas possam depois triturar o cereal. Aqui temos a sorte de ter algumas fotos de registro da formação do moinho de raiz. Foi feito um moinho em escala pequena, mas com todos os pormenores do moinho de vento tradicional. Podemos observar aqui o início da construção do mastro. Aqui temos exposto o processo de soltar e apanhar o moinho. Podemos começar por ver a parte em que se soltam as velas, até termos o moinho completamente solto ao vento. Aumentando a exposição da vela ao vento, nós podemos fazê-lo rodar mais depressa e diminuindo a exposição da área de pano exposta ao vento, nós podemos abrandar a sua velocidade. O moleiro quer ir para casa, quer parar o moinho, terminar o trabalho, ele tem de fazer o processo inverso, ou seja, começar a enrolar o pano da vela à volta da vara até nenhuma área de pano ficar exposta ao vento e o moinho estar completamente parado e seguro para o moleiro poder partir. Aqui na zona existem nomes muito característicos para a direção dos ventos. O norte e o sul todos conhecem. O suão, que é o vento leste, também já é bastante conhecido. Mas nós, por exemplo, ao vento oeste chamamos mareiro. Isto porque para nós é um ponto de referência. O mar fica a oeste. O noroeste chamamos berlengreiro, vento na direção das Ilhas Berlengas. Entre o oeste e o sul nós temos o travessia. Na direção da Serra do Monte Junto existe o charuco, sudeste, e o nordeste chama-se norte alto. Este é o sistema de sarilho. Consiste em duas roldanas, uma corda e este tronco com braços. Este sistema permite-nos, sozinhos, mover um peso de cerca de 3.000 kg, ou seja, toda a parte de cima do telhado do moinho.
E temos o sistema que permite fazer rodar toda a parte superior do moinho na direção do vento. A este chamamos fechal de pedra e tem um carril em pedra formado aqui dentro, e à parte de cima chamamos fechal de madeira, que tem estas rodas colocadas para deslizarem dentro do carril e assim podermos fazer rodar toda a parte superior do moinho para o direcionar na direção do vento. Os moinhos, como toda a gente sabe, estão sempre situados em cabeços, zonas altas. Essas zonas altas também são utilizadas como posições geoestratégicas. Significa que, por exemplo, durante as invasões francesas, os moinhos eram utilizados para comunicar mensagens uns entre os outros. Existiam certas posições de velas e varas, combinações que transportavam mensagens. Assim sendo, eles tiveram um papel decisivo na vigilância da nossa terra contra os franceses. Ainda hoje é utilizada uma simbologia deste género, que eu vos vou mostrar agora. Quando alguém próximo da família do moleiro morre, ainda hoje se utiliza a simbologia que permite a outros moleiros de bastante longe e a pessoas que conhecem esta sinalética saberem que alguém faleceu. Da seguinte forma: coloca-se o mastro na direção da porta do moinho, a vara mais próxima da parede é colocada ao centro da porta e agora reparem no desenho que formam as varas onde estão os búzios. Uma cruz perfeita. Chama-se isto um moinho encruzado e significa que alguém muito próximo na família do moleiro acabou de falecer. Em sinal de luto, quando é o próprio moleiro a morrer, todos os búzios do moinho são retirados. O moinho fica despido durante um período de luto, normalmente de 1 ano. O primeiro registro de um moinho em Portugal data de 1262. Pertencia então às propriedades do Mosteiro de Alcobaça e estava situado nos extremos de Óbidos. Os moinhos tipicamente mediterrâneos, como é o caso deste, foram trazidos pelos árabes durante as invasões árabes no século VII. Mas o tipo de velame que eles utilizavam era velame horizontal, com comunicação direta com a mão. O velame vertical foi introduzido já durante o século XIII e foi trazido do norte da Europa. Com os descobrimentos portugueses veio também o tipo de velas que ainda hoje utilizamos, o velame latino, vela triangular, tal e qual como a das caravelas. O mastro do moinho é uma das peças fundamentais do seu funcionamento. Lá fora é onde estão colocadas todas as varas e as velas que o fazem rodar, que apanham o vento, e cá dentro temos este conjunto de engrenagens, às quais chamamos entrosga, esta grande, e carreto, a pequena. Estas engrenagens fazem a transformação do movimento vertical das velas em movimento horizontal aqui nas mós. Além de fazerem essa transformação do movimento, têm outro papel fundamental, que é a multiplicação de força. Por cada volta que a entrosga dá, solidariamente com o mastro e com o velame lá fora, o carreto dá 4 voltas e meia, o que faz com que a mó ande muito mais depressa, conseguindo assim triturar cereais, moer, mesmo com ventos fracos. Aqui temos então um exemplo da nossa mó de milho. O cereal é despejado aqui na moega, vai cair aqui na quelha. Se o moleiro quiser retardar o cair do cereal, coloca esta ferradura para o fazer cair mais devagar. Se quiser que ele caia mais depressa, apenas a retira. Aqui temos então o nosso cadelo, que faz vibrar a quelha para que o cereal caia. E o milho é então triturado entre a mó e o poiso e vai sair ali, como farinha. Para que o moinho não deslize com ventos contrários para posições em que o moleiro não quer que ele esteja, existe uma forma de o prender no sítio, através destas cordas bastante grossas, chamadas amarradoras, que o prendem à própria parede, fazendo com que ele não possa deslizar livremente. De vez em quando o moleiro necessita de fazer alguns trabalhos de manutenção
no topo do mastro. Então aquilo que vemos aqui são algumas fotografias de quando o nosso moleiro ia ao cimo do mastro e depois ainda se punha a fazer umas avarias. Por exemplo, esta em que ele está na ponta do mastro com um garrafão de 5 litros. Ou outras ainda mais ousadas, onde até fazia o 4.